A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 3 da nossa revista CPAD, a revista que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. A lição número 3 traz como título o batismo no Espírito Santo. Então, nessa aula, eu pretendo abordar alguns temas aqui, destacando alguns temas polêmicos e também alguns temas considerados aí difíceis pelos irmãos. Então, se você estudou essa lição, já se aprofundou, já pesquisou tudo e quer se aprofundar um pouco mais, esta é a aula que você deve assistir até o fim. Eu postei uma aula já comentando a lição, seguindo tópico e subtópico aí, do começo ao fim, usando o slide. Essa aula é o vídeo normal que a gente posta na segunda-feira, e esta aula que eu estou gravando agora, que você está me assistindo, é a aula de destaque, onde eu vou destacar alguns pontos. Então, o que eu pretendo falar aqui? Preste bastante atenção. Eu vou abordar aqui sobre a questão do batismo no Espírito Santo de acordo com a visão pentecostal e a visão mais tradicional. A visão pentecostal afirma que o batismo é uma segunda bênção, vem após a salvação. A visão mais tradicional dos crentes batistas, presbiterianos, dentre outros, é que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que a salvação, ou algo distinto da salvação, mas que acontece no momento da salvação. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é batizada com o Espírito Santo. Então tem essas duas visões, eu vou falar sobre essas duas visões. Tá? Outra coisa que eu quero falar nesse vídeo, que eu vou falar nesse vídeo, é também a relação do batismo com o Espírito Santo com as línguas estranhas. Alguns questionaram muito isso também. É obrigatório línguas estranhas ou pode ter outro dom? Tá? Será que quem é batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas? Então a gente vai falar, né, dessa questão também do dom de línguas. E para que serve o dom de línguas? Né? Por que a pessoa fala em línguas? Qual o objetivo das línguas? A gente pretende aqui não esclarecer 100%, porque esse assunto é muito extenso, mas eu pretendo aqui dar para você uma luz para esse assunto, dar uma explicação baseada aqui em alguns livros que eu dei uma estudada de comentários e teologia sistemática. Eu também quero falar, né, eu vou falar desse vídeo aqui, sobre a questão do batismo com fogo. Muita gente também debateu em grupos do WhatsApp sobre o que significa batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. São dois batismos distintos? É o mesmo batismo? Alguns dizem que fogo ali é condenação, outros dizem que é purificação. Enfim, então tem essa polêmica também, e eu vou abordar sobre este tema aqui. Então, você que está me acompanhando sabe que são temas polêmicos, né? São temas difíceis, e tem também outra questão que me perguntaram, que eu achei bem interessante abordar, é sobre os dons espirituais, que é um assunto para a próxima aula, a lição 4, que vai falar de dons, mas, assim, muita gente já questionou agora, assim, tenho que ser batizado com o Espírito Santo para receber os dons? Então a gente vai tentar esclarecer essa dúvida aí também. Então você que está aí acompanhando, né, o EBD em Foco, sabe que a gente tem esse vídeo de destaque. Eu estou gravando esse vídeo aqui, só uma observação, abrindo parênteses aí, eu estou gravando aqui de dia, e durante o dia tem uma janela que faz uma iluminação diferente, e aqui fica um pouco ruim, meu local de gravação é adaptado para a noite. Tem também a questão do óculos, né, que o pessoal não me vê gravando de óculos, eu tenho miopia, eu uso lente de contato, mas hoje não deu tempo de colocar. Então, né, tem essas observações aí. Fecha parênteses, vamos voltar para a nossa lição. Então, assim, você que está acompanhando sabe que esses temas são polêmicos e eu não pretendo resolver isso aqui nessa aula, tá? Eu vou dar a palavra final. Não é isso. Eu vejo muita gente debatendo e falando, não, a minha visão é a correta. Calma, não é bem assim. Se o tema é polêmico, você vê um comentarista falando uma coisa, outro falando outra, um teólogo falando outra coisa. Então a gente tem que observar que aquele texto ele é um texto difícil de interpretar. Então, se é um texto difícil de interpretação, né, cabe a nós aí humildade na hora de estudar, interpretar e não chegar querendo impor o ponto de vista como se ele fosse o único. Então, eu vou falar aqui dos pontos de vista em relação, né, às explicações diferentes para esses textos, para esses temas. Vou dizer qual aquele que eu acredito ser o melhor, mas não significa que, né, seja somente ele que é o melhor de todos. Eu vou dizer que é o melhor para mim, que eu entendo como, né, o mais correto, a interpretação mais correta. Então, vamos lá, vamos começar aqui, né? Tá, só mais um detalhe, né? Nós lançamos um curso de introdução à teologia pentecostal. Você que é assinante do EBD em Foco pode acessar esse curso agora. Tá? Quem faz assinatura para acessar os slides tem acesso também a este curso. Tá? Você pode acessar o curso completo com material aí para você baixar. Além desse curso, você tem acesso também a estudos extras em PDF, sermões para você ministrar na igreja, culto de ensino, culto de pregação, tá lá esses estudos, então acesse, faça o login na plataforma que você vai encontrar esse conteúdo. Se você não é assinante ainda, você tem muito conteúdo gratuito, tem um conteúdo complementar, vídeo, áudio, PDF, e também você pode fazer assinatura para adquirir os slides e este curso, mais o conteúdo extra aí para você ministrar em outros momentos.
Então, vamos para o nosso conteúdo, tá? O conteúdo aqui da nossa lição. A lição fala sobre o batismo com o Espírito Santo, uma lição comum, normal, padrão da CPAD, né, sem entrar em muita polêmica, sem citar outras visões. É uma lição que, se o professor quiser, ele pode pegar, seguir ela, é assim que a gente acredita, tá? Tudo bem, aqui é a visão da nossa igreja e ponto final. Você pode ministrar uma aula dessa forma. Mas eu acredito que a aula fica mais interessante quando você, professor, se aprofunda no assunto, pega outras visões e apresenta essas outras visões e diz por que a visão da Assembleia de Deus ela tem um fundamento maior. E aqui eu vou falar sobre a questão do batismo no Espírito Santo de acordo com a visão pentecostal e a visão mais tradicional. A visão pentecostal é a visão que nós já conhecemos sobre batismo com o Espírito Santo, que diz o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que o crente, o salvo, né, aquele que já é salvo, recebe depois que ele é salvo, tá? Depois da salvação, é distinta da salvação, uma bênção que vem após a salvação, para a capacitação do crente para fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, evangelizar de forma geral, realizar vários trabalhos na igreja. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele tem essa função de capacitar o crente para o serviço. Isso está também bem claro aqui dentro da nossa revista, tá? Vai dizer que a questão da capacitação para o serviço é algo atual, é bem claro ali no texto de Atos, né, que não é somente para aquela geração, mas para os filhos dos seus filhos, então é para todos, para todas as nações, todas as pessoas. Então fica bem claro que essa bênção, essa capacitação não ficou restrita para a igreja primitiva, mas vale para os dias de hoje. E qual é a base que nós temos para dizer que esta bênção ela acontece na vida dos salvos após a salvação? Essa é a nossa interpretação, a interpretação da Assembleia de Deus. Que a base é a seguinte, nós temos uma passagem em Atos 8, nós temos uma passagem em Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19, tá? Eu não vou citar versículos aqui, que você dá uma pesquisada aí depois. Então, são os 4 capítulos, né, que são 4 vezes, onde nós temos relato do Espírito Santo ser derramado, e ali a gente vê as pessoas receberem um poder sobrenatural, algo sobrenatural acontece, e a principal evidência são as línguas estranhas. Então, as línguas que são faladas ali. A gente observa em Atos capítulo 2 que as línguas faladas são entendidas pelas pessoas, elas entendem o que é falado. Então, quem está observando ali de fora, aquelas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, elas entendem o que eles estão falando na língua deles, então são línguas humanas. Mas quando a gente vai lá para Coríntios, 1 Coríntios 14, Paulo falando sobre línguas, uma questão mais doutrinária, dá a entender ali que as línguas faladas também são línguas que não são entendidas pelas pessoas, mas somente por Deus, línguas do Espírito. Alguns dizem línguas dos anjos, baseado na passagem de 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e tal. Então, a gente tem, sim, né, dentro da Bíblia, base para dizer que a língua falada pela pessoa que está cheia do Espírito Santo pode ser uma língua humana, mas pode ser também uma língua, né, não conhecida entre os humanos, uma língua que se comunica diretamente com Deus. Então, a gente tem essas passagens de Atos que confirmam ali que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que vem após a salvação e que tem como evidência as línguas estranhas, tá? O dom de línguas, como alguns gostam de falar. Surge essa pergunta também. É o dom de línguas ou é o dom como evidência do batismo? Né? Que alguns vão fazer essa distinção. A maioria dos teólogos pentecostais vão dizer que é o dom não é o dom de línguas ainda, de variedade de línguas, mas é simplesmente uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Então a gente tem aí essas duas visões. Entretanto, a gente observa, né, eu acho que deixa eu dar uma olhada aqui agora, veio em mente isso, a passagem de Atos 19, onde nós observamos o Espírito Santo sendo derramado ali nos crentes em Éfeso, que eles falam que nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo, né, e fala que eles foram batizados, falavam em línguas e profetizavam. Falavam em línguas e profetizavam. Então aqui a gente observa que além das línguas tinha profecia. Surge aqui uma luz para isso. Pode ser que realmente falar em línguas seja um dom,
dom de línguas, mais, né, no batismo com o Espírito Santo, no ato do batismo, mais o dom de profecia. Então pode vir acompanhado de outros dons. Então não somente línguas, mas também outros dons. E tem também a questão de Paulo, né? Paulo, quando ele se converte, ele vai ali até na casa de um homem chamado Ananias, que ora por ele para ele ser cheio do Espírito Santo. Mas a gente não vê Paulo falando em línguas nem profetizando nesse momento aqui que ele foi cheio. O texto não registra, não significa que ele não tenha falado. Então aqui a gente vê aí várias situações diferentes. A situação de as pessoas são cheias do Espírito Santo, e a gente entende isso como sendo o batismo com o Espírito Santo prometido por Jesus e também profetizado por João Batista lá no batismo de Jesus, né, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente entende que se cumpre isso no dia de Pentecostes, e aí a gente vê isso se repetir durante o livro de Atos. A gente vê situações onde tem línguas somente, situações onde tem línguas e profecias, e situações onde não é relatado nenhum dos dois. Então a gente vê essas situações diferentes. Agora nós vamos ver a visão dos mais tradicionais, que dizem que o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, mas ela é algo que está relacionado à salvação. Então a pessoa, quando ela aceita Jesus, ela é batizada, ela é mergulhada no Espírito, né? E ali todo crente, segundo essa visão, é batizado com o Espírito Santo. Qual é a base bíblica que eles têm para isso? A base bíblica deles se encontra em 1 Coríntios 12, 13, que fala assim, ó: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então o texto fala que em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então nós, de acordo com esse texto de Coríntios, dá a entender que todos são batizados com o Espírito. Então o batismo com o Espírito é para todos os salvos, e todos os salvos já são batizados. Então todos nós já somos batizados no Espírito. Então eles tomam como base essa passagem aqui de Coríntios. Tá? E ali a gente tem também a interpretação dos teólogos pentecostais, que vão afirmar aqui que o texto está falando de regeneração, de receber o Espírito Santo, mas não o batismo com o Espírito Santo. Então tem essa polêmica dessas duas visões. Tá? Então, de acordo com os crentes mais tradicionais, né, analisando essa passagem, fica claro que todo crente é batizado com o Espírito Santo. E como que explicaria as passagens de Atos 2, 8, 11 e 19? Tá? Como que a gente explica essas passagens? Segundo essa visão, Atos 2 foi um momento ímpar, um momento singular na história, que ele fala assim, ó, o N. Gruden, seu livro de teologia sistemática, né, ele vai falar dessa forma, ó: o dia de Pentecoste foi o ponto de transição entre a obra missionária do Espírito Santo na antiga aliança e a obra do ministério do Espírito Santo na nova aliança. Então aqui ele está falando de uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Então o dia de Pentecoste foi um momento singular que representa essa transição. Mais uma vez ele fala assim, ó: o dia de Pentecoste foi sem dúvida um momento extraordinário de transição entre toda a história da redenção registrada nas Escrituras. Foi um dia singular na história do mundo, pois naquele dia o Espírito Santo começou a atuar entre o povo de Deus com o poder da nova aliança. Então aqui, mais uma vez, ele reforça que, né, no caso Atos 2, não é uma regra para a igreja, como se o batismo com o Espírito Santo fosse algo para, né, no caso, o crente que já é salvo, uma segunda bênção. Porque se você observar, em todas as passagens, né, as pessoas já eram crentes, e receberam esse revestimento de poder. E aí, como que eles explicam as outras passagens? Tudo bem, Atos 2 a gente pode até concordar, né? Atos 2 foi um momento singular. Atos 2 marca realmente esse início dessa nova era na questão da ação do Espírito Santo, essa nova maneira de atuar do Espírito Santo agora de forma, né, muito mais abrangente no reino de Deus. Acontece assim, a passagem de Atos 8 foi em Samaria. Então, segundo o N. Gruden, né, que ele vai fazer essa defesa o batismo com o Espírito Santo, ele na verdade não é uma segunda bênção, mas ele é só reforçando, né? Acontece no momento da salvação. Segundo o N. Gruden, quando Filipe prega em Samaria, né, ali há um derramado do Espírito Santo e eles falam em línguas também. Na verdade, ali é só uma repetição do que aconteceu em Atos 2 para os samaritanos.
tá, para os samaritanos. Então, ficai em Jerusalém para ser revestido de poder, depois pregar o evangelho, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Então, a ordem seria essa. Da mesma maneira, Deus estava revelando, derramado o seu Espírito Santo nessa ordem. Derramou primeiro entre os judeus, depois derramou o Espírito Santo entre os samaritanos e depois, em Atos 11, derramou sobre os gentios. Então, a gente tem essas três atitudes, ações sobrenaturais do Espírito Santo, marcando, simplesmente para marcar o início desse novo agir do Espírito Santo na humanidade. E lá em Atos 19 tem discípulos que nem sequer tinham conhecimento do Espírito Santo. Na verdade, segundo o N. Gruden aqui, aqueles discípulos nem sequer sabiam de Jesus, nem tinham conhecimento que tinha vindo o Messias. Então, naquele momento, que eles falam que só conhecia o batismo de João, lá em Atos 19. Tá? A cidade realmente era longe, né? Eles viviam longe da Judéia, então, assim, talvez realmente eles não tinham acesso a tanta informação, não sabiam que Jesus tinha vindo, e ali é pregado o evangelho para eles se converterem, e no momento da conversão verdadeira deles, porque se eles conheciam somente o batismo de João, eles não tinham conhecido ainda o evangelho de Jesus. Então, prega o evangelho e no momento da conversão, eles, né, são cheios do Espírito Santo. Então, ali o batismo do Espírito Santo representa a salvação. Então, essa é a interpretação do N. Gruden, tá? É que esses momentos onde o Espírito Santo são derramados, o Espírito Santo é derramado, melhor dizendo, dentro dessa ordem, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois entre os gentios, mas esse evento, ele não se repete, tá? Segundo ele, esse evento não se repete, só foi para marcar, né, essa transição, e agora o crente salvo, ele já é batizado, ele já tem o Espírito Santo na vida dele. Então, segundo essa visão, todo crente salvo é batizado com o Espírito Santo. Tá, e aí, como é que resolve essa polêmica? Do meu ponto de vista, não tem solução, tá? A gente não vai conseguir resolver essa polêmica por completo. O que a gente pode pesar são os pontos fortes e pontos fracos de cada um. No caso da visão pentecostal, o ponto fraco é essa passagem de Coríntios, eu considero isso, 1 Coríntios 12, 13. Tá? Falar que aqui está se referindo somente à regeneração é um pouco complicado, porque o texto é bem claro que nós somos batizados em um único Espírito, então parece que, né, realmente o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece no momento da conversão. Então, esse texto de Coríntios ele é muito, muito importante nisso. A explicação dos crentes tradicionais de que o batismo com o Espírito Santo que se repetiu ali, Jerusalém, Samaria e entre os gentios, para mim também ela é convincente, tá? Esse é o meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista, não significa que é um ponto de vista definitivo. Então, e aí a gente observa assim que entre os pentecostais, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim acaba acontecendo dentro da igreja, tem uma divisão entre aqueles que são batizados e aqueles que não são batizados. Então, se a pessoa diz que não é batizada com o Espírito Santo, para muitos ela é considerada como um crente inferior. E aí surge muito essa questão polêmica, né? Porque assim, a gente vê pessoas que fazem a obra de Deus com muita dedicação. Tá? Então eu já recebi muitas mensagens assim, de gente falando assim, eu sou dirigente de congregação, eu prego o evangelho, eu evangelizo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Aí eu fico vendo assim, mas será, irmão, que você não é batizado? Porque você faz tanta coisa na obra de Deus, você ama Jesus, você prega o evangelho, você é avivado, você prega, você faz tudo. Por que você diz que não é batizado com o Espírito Santo? Porque eu nunca falei línguas. Então surge muito isso. Tá? Muita gente, eu nunca recebi esse poder, esse impacto, esse algo diferente na minha vida. Nunca recebi, mas eu faço a obra por amor a Deus, amor a Jesus. E eu vejo, por outro lado, algumas pessoas que dizem ser batizadas com o Espírito Santo, que falam em línguas, mas não têm coragem de testemunhar Cristo, não têm coragem de evangelizar, não têm coragem de fazer nada na igreja. Então parece que não tem não tem ali um verdadeiro avivamento, capacitação do Espírito Santo. E aí surge isso, né? E muitas pessoas também vão dizer assim, como que explico o que eu recebi. Eu primeiro aceitei Jesus e depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Depois eu recebi esse revestimento de poder. Os crentes mais tradicionais, né, que eles vão dizer o seguinte,
que você recebeu esse revestimento de poder por dois motivos. Primeiro, que você pediu, você orou, você buscou, tá? E você foi capacitado mais com o Espírito Santo. Não significa que você foi batizado, mas foi uma capacitação que você recebeu. Você recebeu dons espirituais, tá? E pode ser também que você se converteu nesse momento. Talvez antes você não era crente, agora você é crente. Porque nem sempre a pessoa vai lá na frente, aceita Jesus, né? E ela é salva. Tá? Tem muito disso também. Tem gente que aceita Jesus, mas nunca se converteu de verdade, só depois de um tempo que ela se converte. E aí, quando ela se converte de verdade, ela é cheia do Espírito Santo, fala em línguas, profetiza, tem todos os dons espirituais. Né? Todos ou alguns, enfim. Mas a gente vê que a questão realmente não é muito fácil de ser resolvida. Tá? Então, de um lado, a gente tem a visão pentecostal, reformulando aí a visão pentecostal de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, baseado nas passagens de Atos 2, 8, 11 e 19. A gente tem, por outro lado, a visão tradicional que diz que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão, e as passagens de Atos ali só representam a transição de Antigo para o Novo Testamento, né? Mas, no final das contas, o que a gente observa é que o crente verdadeiro, ele realmente vive na plenitude do Espírito, tá? Ele vive na presença de Deus. E aí, a questão do batismo com o Espírito Santo, eu vejo assim, que se a pessoa realmente é crente, ela vai ser, sim, do meu ponto de vista, ela já tem o Espírito Santo, tá? Ela já tem o Espírito Santo, mas ela precisa buscar mais do Espírito Santo, porque a Bíblia fala de buscar, de orar, de buscar sabedoria, de buscar os melhores dons, então de buscar ser cheio do Espírito Santo. Se tem o cheio, porque tem o vazio, então tem os dois, né? Então, por mais que a gente alguém possa entender, como eu particularmente prefiro entender, que o batismo com o Espírito Santo ele seja no momento da salvação, essa é a visão que eu acredito ser a mais correta, mas não significa que é a definitiva, tá? Eu posso mudar de ideia depois, mas eu acredito que seja o momento da salvação. Mas eu acredito no revestimento de poder que, se o crente buscar com o passar do tempo, como crente, ele vai amadurecendo e vai buscando, ele vai sendo revestido e recebendo mais de Deus, mais do poder de Deus, para a capacitação da obra de Deus, que aí entra na parte dos dons espirituais. Voltando agora um pouquinho com relação às línguas, tá? Muita gente também questiona a questão das línguas. Eu coloquei aqui, só para eu não me perder na minha explicação, a questão das línguas é muito polêmico também, porque muitas pessoas falam assim, eu sou cheio do Espírito Santo, para mim eu sou cheio, eu prego o evangelho, eu faço isso, faço aquilo, mas eu nunca falei em línguas. Então, qual seria a minha interpretação disso? O que eu acredito é que não recebe o dom de línguas como sendo uma obrigação, tá? A Assembleia de Deus vai defender a ideia de que o dom de línguas, né, ou as línguas estranhas, é o sinal de evidência externa do batismo com o Espírito Santo. Mas, por outro lado, como a gente observa nas passagens, alguns profetizaram além de falar em línguas, eu vejo que o crente, ele pode sim, nesse revestimento de poder, de buscar mais de Deus, ele pode receber outros dons, tá? Não necessariamente o dom de línguas. Então, o dom de profecia, dom de cura, dom da palavra. Então, são vários dons que podem ser aí entregues pelo Espírito Santo para a capacitação e fazer a obra de Deus. E aí, a gente pode questionar assim, mas qual a necessidade das línguas, né? Por que Deus, quando derramou o Espírito Santo, as pessoas falaram em línguas? A gente observa que a questão das línguas lá na Torre de Babel estava muito relacionada à rebelião. Então todo mundo falava a mesma língua e rebelaram-se contra Deus por causa disso, e aí teve a confusão das línguas. E quando a gente observa algumas passagens ali de Apocalipse 7, 9 a 12, tem Sofonias 3, 9, 1 Coríntios 13, 8, Isaías 19, 18. Algumas passagens aqui dá a entender que na eternidade não vai ter línguas diferentes, todo mundo vai falar a mesma língua. Então, línguas diferentes hoje representou a rebelião, né, do povo. O povo se rebelou contra Deus, falaram línguas diferentes, confundiram as línguas. Na eternidade vai ter uma língua só para todo mundo. Então, o dia de Pentecoste, quando as pessoas falam em línguas e os outros compreendem, já é uma coisa que aponta para a eternidade. Como que vai ser na eternidade? Tá? É mais ou menos isso. Na eternidade todo mundo vai se compreender. Alguns dizem que vão falar línguas diferentes lá, mas enfim, mesmo que isso aconteça, nós vamos entender uns aos outros. Tem também a questão de que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam comunhão com Deus, essa comunicação com Deus. E Paulo fala, né, lá em Coríntios 14, 14,
né, que quando a gente ora em língua, o meu espírito, de fato, né, fica... minha mente, meu espírito ora, de fato, mas minha mente fica infrutífera. Então, 1 Coríntios 14, 14. Então, parece que orar em línguas estranhas, é uma comunicação direta com Deus, tá? Uma comunicação direta com Deus que simboliza essa perfeição da comunhão com Deus. Que essa comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden, a língua ela simboliza, né, essa comunhão perfeita com Deus, porque a gente comunica direto com Deus. Nem sequer a minha mente consegue se alimentar, mas o meu espírito, ele se comunica diretamente com Deus, e isso mostra o quê? Uma união perfeita com Deus. Então a língua ela tem o fato de Deus, né, ao derramar o Espírito Santo, fazer com que as pessoas falem em outras línguas, traz essa conotação, né, realmente voltado para a soteriologia, para a doutrina da salvação, né, o fato de nós termos comunhão com Deus, nos voltarmos mais para Deus. Então, apesar de eu achar que não necessariamente o dom de línguas é obrigatório para o batismo com o Espírito Santo, para quem é cheio do Espírito Santo, para todo crente, né, mas o crente deve sim buscar esse dom, ele deve buscar. Aí muita gente fala porque realmente muita gente busca. Eu não posso dizer que esse dom ele não é importante. Ele é importante sim. Tá? Tem muita gente que diz que não tem mais necessidade de nós falarmos em língua hoje. Os crentes mais tradicionais vão falar isso. Não tem mais necessidade, a língua foi só para a igreja primitiva. Mas ela continua, esse simbolismo continua sendo, né, atual. E o próprio Wayne Grudem aqui, desse livro, que ele é um crente tradicional, batista, ele acredita na atualidade do dom de línguas, ele acredita nas línguas estranhas. Então, fica aí que o crente deve sim buscar esse dom. Então, se o dom de línguas é obrigatório ou não, né, falar em línguas é obrigatório ou não, no batismo do Espírito Santo, eu acho que não. Mas a Assembleia de Deus vai afirmar que sim, a doutrina da Assembleia de Deus. Então, a gente tem essa divergência. Não significa que eu também estou certo, eu posso estar errado, tá? Então, eu posso estar errado. E, tu falou em língua? Sim, quando eu fui batizado. Falei, e eu falo. Então, não estou falando da minha experiência pessoal, tá? Eu não estou colocando a minha experiência pessoal. Eu estou colocando aqui o que eu entendo dentro da teologia, estudando vários teólogos diferentes, eu vejo uma interpretação mais nesse sentido. Tá, mais um ponto que ficou faltando aqui falar sobre o batismo com fogo, né? Mateus 3,11 fala que Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. E aí, no versículo 10 e no versículo 12, a gente observa que fogo lá traz uma ideia de condenação. É uma ideia de condenação, juízo. E muita gente foi e interpretou o quê? Esse batismo com fogo não sendo um batismo para os crentes, mas para os ímpios. Então, o Espírito Santo, né, Jesus vai nos batizar com o Espírito Santo, os crentes, e com fogo, os ímpios. Porque, segundo essa interpretação, essa é uma interpretação que eu não concordo, mas eu vou falar dela. Tá? Uma interpretação dizendo que é com fogo é para os ímpios, porque traz a ideia de condenação. Fogo na Bíblia sempre representa condenação, eles falam isso. Por quê? Realmente fogo traz a ideia de condenação? Eu anotei algumas passagens aqui. Sim, Salmo 21, 9, Marcos 9, 44, Jó 15, 44, Levítico 10, 22, são passagens que vão trazer fogo numa linguagem figurada, falando de condenação. E algumas passagens vão trazer fogo no sentido literal também, falando de condenação. Mas o fogo, às vezes, ele representa outras coisas. Nem sempre fogo representa condenação. Às vezes o fogo representa vida, né? Jó 18,5 fala assim, na verdade, a luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. Então aqui está falando de um fogo, numa linguagem figurada, o fogo do ímpio. O que seria a chama do fogo do ímpio? Que não vai resplandecer. Talvez seja a vida dele, tá? Pelo contexto aqui, parece que a vida dele é algo que não vai prosperar, ou que a vida dele não prospera, ou que um dia ele vai morrer, né? Então, traz essa ideia aqui de fogo, não é condenação aqui, nessa passagem de Jó 18,5. Em Números 31, 23, a gente tem ali o uso do fogo relacionado à purificação. Então, e 1 Coríntios 13, 13, 15 também traz a ideia de fogo aí para testar as obras, né? Testar as obras. Então, nem sempre fogo na Bíblia representa juízo, condenação, nem sempre. Tá? Aqueles que dizem que sempre vai representar condenação e juízo.
Está errado. Nem sempre. A gente não pode pegar uma figura de linguagem, uma metáfora na Bíblia e levar essa figura de linguagem para toda a Bíblia como se ela tivesse sempre o mesmo significado. O que significa luz na Bíblia? O que significa palha na Bíblia? O que significa cobra na Bíblia? Cuidado com isso, porque numa passagem tem um significado e em outra tem outro significado. Então é diferente. E fogo é a mesma coisa. Eu acredito que essa passagem aqui, de acordo com o que eu interpreto e também que eu vi vários teólogos interpretando, o Hernandes Dias Lopes, que é um teólogo bem tradicional da presbiteriana, interpreta dessa forma. D.A. Carson, também outro teólogo tradicional, também interpreta que fogo ali representa purificação do pecado e não condenação. Tá? O texto vai dizer de purificação. Qual a base para isso? Números 31, 23. O povo foi para a guerra, voltou da guerra ali com Moisés, chegou todo mundo com os despojos de guerra e teve que passar pela purificação. Tinha duas formas de purificar, com fogo e com água. Olha só, Números 31, 23. Presta bastante atenção nessa passagem. Toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se purificará com água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Então a gente tem aqui dois tipos de purificação, com fogo e com água. Parece que a purificação com fogo, ela é mais profunda. O que pode passar pelo fogo, passa pelo fogo. Né? E o que não pode, passa pela água. E até aquilo que passa pelo fogo também vai passar pela água. Parece que tem que ter os dois. Aí a gente vai para Malaquias 3, de 1 a 3. Tá? Acompanha aí. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa passagem aqui, logo o primeiro versículo, de Malaquias 3, primeiro versículo, está dizendo o quê? Que vai vir o Messias. Tem um mensageiro, tem alguém que vem na frente, que vai preparar o caminho, aponta para João Batista, e vem também aquele, né, que vocês desejam, que vós desejais. Ele vem, né, assim vem ele, diz, né, o mensageiro da aliança. Então aponta aqui para Cristo, tá? Jesus que vem. Aí fala assim o versículo, continua. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Então a gente observa aqui que Jesus vem como fogo purificador. A passagem aqui casa completamente com a passagem de Mateus 3, Lucas 3 também, que fala do batismo de Jesus, quando João Batista fala que Jesus batiza com espírito e com fogo, porque João está batizando com água, é um ritual de purificação ali, para perdão dos pecados. João está batizando os próprios judeus, que estavam o quê? Rebeldes. João está mostrando que o próprio povo judeu está precisando de arrependimento. E aí ele fala assim, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim é superior a mim. Ele vai batizar não com água, mas com espírito e com fogo. E aqui está dizendo o quê? Que a mesma pessoa recebe os dois. Tá? O Hernandes Dias Lopes faz uma análise dessa passagem, você encontra vídeos dele explicando, e no comentário dele de Lucas, ele fala assim, ó, a mesma pessoa é batizada com ambos. Tá? João não fala assim, ó, ele vos batizará com espírito ou com fogo, mas com espírito e com fogo. Então a mesma pessoa recebe o batismo com espírito e o batismo com fogo, ou seja, é um batismo só. A água toca a superfície, mas o fogo penetra na substância das coisas. Então o fogo é mais profundo. Isso aqui é um contraste entre a ação de João Batista e a ação de Jesus, que a gente observa que realmente João Batista está exaltando Jesus, colocando como superior. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. E ele vai batizar vocês com o Espírito, porque é mergulho no Espírito Santo de forma completa, plena, e com fogo. Alguns vão dizer aqui que o próprio fogo representa o Espírito, outros vão dizer que o fogo aqui ele é para purificação. Eu entendo dessa forma. Tá? O fogo para purificação dos pecados também. Tá? Ou purificação inteira da pessoa. Tá? Purificação, purificar. Então o batismo com o Espírito e com fogo. Então esse batismo é de Jesus, não é para os ímpios, mas é para os salvos, e acontece das duas formas, e fogo aqui não traz essa conotação de juízo, de condenação. Tá? Eu vejo dessa forma.
e não é somente eu, tá? Muitos teólogos acreditam que a maioria vê dessa forma. O próprio João Calvino, ao explicar essa passagem, explica também dessa forma, o fogo como sendo aquele que vem purificar e não condenar, não, né, no caso, trazer juízo. E a gente observa no Antigo Testamento a promessa de que Jesus vem como fogo, a gente observa fogo usando para a questão da purificação, sendo usado para a purificação. Então não é errado, né, de forma assim, falar que o batismo com fogo aqui é para o crente que tem a ver com purificação é uma interpretação errada, porque não tem base sim, tá? É uma interpretação que tem base. Não é que a outra não tem base, a outra também tem base, mas quando a gente vai para o grego, para o original, fica complicado dizer que, né, o batismo é para duas pessoas diferentes, porque senão teria ou com fogo, com batismo, com o Espírito ou com fogo, mas é uma preposição só para os dois, né? Espírito e fogo. Então não faz sentido muito dizer que esse batismo com fogo é para juízo, mas eu entendo que é para aí a purificação. Então não é errado falar, né, fogo do Espírito, eu não vejo errado dessa forma. Eu particularmente não falo muito. Fogo puro, não sei o que, eu não uso muito esse linguajar assim, né? Mas eu vejo os irmãos falando, rapaz, foi fogo, não sei o que, foi muito fogo hoje. Eu não vejo nada de errado nisso, não vejo uma teologia errada. O que eu vejo muitas vezes alguns crentes querendo ser superiores aos outros, criticando por causa disso. Eu vejo muitos crentes calvinistas ou mais tradicionais, né, criticando também sobre essa questão do fogo, mas eu vejo isso como uma falta de respeito, porque a interpretação de fogo como purificador é uma interpretação muito bem aceita por grande parte dos teólogos. Então, irmãos, eu vou encerrar aqui. Eu acredito que ficou claro. Se não ficou claro, você pode deixar o seu comentário, né? Mas é porque também o vídeo não pode ficar muito longo, muito mais coisa para falar aqui, mas não dá para falar tudo. Então eu conto com a sua compreensão. Deixe seu comentário, qualquer coisa você, né, pode colocar aí discordando de mim, concordando, fique à vontade. A gente está aqui para aprender uns com os outros. A paz do Senhor, até a próxima aula.